Olá, e dando continuidade à nossa série Pais e Filhos, hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho complexo, um assunto muito delicado, que são as mães narcisistas. Mas para isso eu quero fazer uma pequena introdução aqui com vocês sobre essa questão da patologia mental, né? Que muitas pessoas podem sofrer, né? E que infelizmente por falta dessa não aceitação, por falta dela não ter pessoas ao redor dela que vai motivar ela ao tratamento, ao processo, né, de tratamento, infelizmente essas pessoas muitas vezes elas não têm esse tipo de oportunidade ou elas não querem e elas acabam levando aí, né, esses transtornos para o resto de suas vidas e todas as pessoas que estão ao seu redor automaticamente vão ser afetadas por ele. Então, qualquer pessoa que tem uma patologia mental tem pensamentos automáticos, distorcidos a respeito de si mesma, da realidade e também dos outros. Além disso, ela funciona através de esquemas mentais, que são os modelos de pensamentos doentios que a pessoa vai criando ao longo do seu desenvolvimento. Por isso que a gente está falando aqui sobre cada fase e a importância da intervenção saudável dos pais em cada fase, porque a criança ela está completamente em formação. E muitos desses transtornos mentais, eles podem sim surgir logo na primeira infância da criança devido ao ambiente que ela está inserida. Tem muitas questões que são hereditárias, mas muitas delas são criadas, são geradas na vida da criança por conta do ambiente ali que ela está inserida, quando esse ambiente não é um ambiente saudável para o seu desenvolvimento natural. E todo esse processo doentio, quando não é trabalhado na vida de uma pessoa, perpetua por toda a sua existência. Então, tudo que a pessoa faz, constrói, manifesta, passa pelo filtro do transtorno. Agora, não é porque a pessoa se tornou uma mãe que ela vai deixar de ter o transtorno, não, muito pelo contrário. E os filhos automaticamente eles vão sofrer as consequências desse transtorno quando ele não é tratado. Em relação ao narcisismo, o que é uma pessoa narcisista? É uma pessoa que ela tem amor por si, pela própria imagem, é uma pessoa que ela tem falta de empatia, é uma pessoa que tem um sentimento grandioso da própria importância, uma crença de ser especial, são hipersensíveis a críticas, necessidade de admiração constante, comportamentos e atitudes arrogantes e insolenes. Elas tiram vantagem sobre os outros para atingir os seus objetivos, elas não têm assim, aquele sentimento de empatia pelo outro. E o transtorno de personalidade narcisista, ele também tem níveis e graus diferentes. Ele vai do leve, moderado, até o grave. E tudo isso vai ser medido quando a pessoa passar por uma terapia, passar por um psicólogo ou por um psiquiatra. E se falando agora da mãe narcisista, vamos falar um pouquinho do que seria uma mãe normal, né? O que a gente espera de uma mãe normal? Em primeiro lugar, ela nutre literalmente o bebê e depois a criança. Ela dá cuidados, ela oferece cuidados fisiológicos e emocional para a criança. Ela cria um ambiente, juntamente com os demais membros da família, um ambiente saudável para o bom desenvolvimento dos filhos. Então, nós pais, nós somos sim responsáveis, né, por gerar esse ambiente saudável na nossa casa. Nós somos responsáveis sim por isso também. E eu quero falar aqui um pouquinho com você então, sobre o perfil dessa mãe narcisista. Em primeiro lugar, é uma mãe que ela é abusiva. Por acreditar que o título de mãe lhe confere imunidade e direitos especiais, a mãe narcisista abusa principalmente da filha menina, tá? Psicológica, verbal e emocionalmente para se auto-vangloriar, pois é incapaz de amar e aceitar a si mesma. A filha de mãe narcisista, por ser naturalmente dependente da aprovação e do amor da mãe, representa a vítima ideal para servir aos interesses narcisistas indiscriminadamente. A mãe narcisista, ela manipula a filha por meio do amor incondicional desta e adestra a acreditar em sua suposta inferioridade,
assim como na suposta responsabilidade vitalícia pelo seu bem-estar, seja emocional, psicológico ou financeiro, independente da maneira como é tratada. Então, nós temos aí vários estudos, tá? Sobre essa questão de abuso e negligência aí dessas mães. É um assunto muito amplo, que não vai dar tempo, assim, da gente falar muito, assim, sobre ele, mas se você se identificar, se você é filha e se identificar com algumas dessas questões que a gente vai abordar, eu procurei aqui bem, assim, resumir, tá, sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo. Então, se você se identificar, eu te aconselho a pedir ajuda, a buscar uma ajuda. E se você é uma mãe que está me ouvindo agora e você se identificar como essa mãe, se você entender que você tem algumas características dessa mãe, por que não buscar ajuda também? Por que não buscar aí uma cura para si mesma e uma libertação mesmo sobre todas essas questões desse transtorno, porque é um transtorno de personalidade e que nos impede essa mãe, né, de viver uma vida plena, de viver feliz, de viver aí a maternidade de uma forma plena. Ela também é dona da verdade. Tudo que a mãe narcisista alega a respeito de si mesma, dos outros e do mundo, defende como verdade inquestionável. Mesmo quando expressa ideias infantis e incoerentes, é inflexível na interpretação que confere à sua mensagem, não permitindo que suas afirmações sejam contestadas, tampouco refutadas. Argumentar com uma mãe narcisista transforma-se em uma tarefa inócua, pois ela não reconhece erros de julgamento ou discrepância em seu próprio discurso. A verdade não se baseia em dados racionais ou objetivos, mas oscila de acordo com o desejo da mãe narcisista. Ela tem problemas com identidade. Como a narcisista tem uma essência quebrada, porque ela também sofreu essas questões todas na sua infância, muito provavelmente, se não veio de algo genético, o transtorno de personalidade narcisista, ele também é formado dependendo desse ambiente que a pessoa foi inserida na sua infância e a forma com que ela foi afetada por esse ambiente. Por possuir um senso de identidade defeituoso, está sempre atrás de estímulos externos para compensar a falta de conteúdo. O narcisista ou a narcisista, né, porque pode ser tanto homem quanto mulher, mas nesse caso eu quero trazer aqui especificamente o fato da mãe narcisista, porque quando nós temos uma mãe narcisista, os filhos vão ser muito afetados negativamente por conta dessa mãe, desse transtorno de personalidade dessa mãe. É prática comum da mãe narcisista se espelhar no estilo, atitude e comportamento dos outros, como da própria filha, principalmente quando refletem seus ideais narcisistas superficiais de forma acurada, como os referentes à beleza, admiração, status social e financeiro, popularidade, etc. Ela possui uma autoestima frágil. Não há nada mais fácil do que magoar ou ferir os sentimentos de uma mãe narcisista, principalmente quando não se concorda com essa mãe, tá? Ela vai se fechar no casulo. Isso se deve ao fato de que tem um senso deturpado do que consiste a valorizar-se e amar a si mesma. De acordo com o narcisista, ele acredita que o valor de um ser humano só existe quando é reconhecido. Isto é, ocorre de fora para dentro e exclusivamente através de conquistas, aparência física, talentos especiais, popularidade, admiração, elogios, status financeiro e social. Então, a mãe narcisista, ela não tem empatia, que é uma característica do perfil, né, dessa mãe. Narcisistas são incapazes de se identificarem com o sofrimento alheio de forma genuína e consistente e com as necessidades dos outros. Como são egoístas e egocêntricos, recusam a se reconhecer quando alguém precisa de ajuda ou apoio emocional. A mãe narcisista constantemente subestima e conscientemente ignora a dor de seus filhos ou da sua filha principalmente, enquanto insiste que esta se dedique incondicionalmente a atender às suas próprias carências.
A mãe narcisista, ela tem uma característica própria de distanciamento emocional. O narcisista só reconhece a validade de seus próprios sentimentos. Ele não reconhece os dos outros. Por acreditar ser merecedora de tratamento e atenção especial, a mãe narcisista se recusa a se envolver com as emoções dos outros. Então é muito difícil ela ter ali, né, amigos, aqueles melhores amigos, amigos duradouros, né, que duram aí uma vida toda. Ela não tem essa característica. Ela é perfeccionista e geralmente ela veio aí de uma família disfuncional e automaticamente ela vai tentar aí, né, gerar uma família também disfuncional. Ela trata os outros de forma superior. O narcisista ele é naturalmente arrogante, pois acredita ter sido colocado no mundo para ser servido e admirado. Ela tem relacionamentos disfuncionais. Manter um relacionamento com um narcisista significa se submeter à tirania do seu ego, tá? Gigantesco, faminto e incansável. Seja como mãe, pai, amigo, colega de trabalho ou parceiro amoroso. Insistir em um relacionamento com um narcisista significa dizer sim uma vida marcada pela autoanulação, segredos, chantagens emocionais. O narcisista ele faz muita chantagem emocional, codependência, tá? Mentiras, abusos psicológicos, entre outros. Gente, é muito complexo essa característica, né, de uma pessoa narcisista, todas essas características. Ela vive de aparência. Para indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, ela vive de aparência para ela esconder, né? Ela capricha no visual a fim de distrair a atenção dos outros, de sua alma e de suas ruínas, pois tem verdadeiro pavor de que as pessoas reconheçam seu defeito. Provoca discussões e brigas em casa, principalmente entre, por exemplo, quando é uma filha, né? Principalmente a filha mais velha, ela sempre vai querer provocar aí uma discussão entre o pai e essa filha, porque geralmente essa mãe narcisista, ela vai desenvolver um pouquinho aí de ciúmes doentio do pai, principalmente com a filha mais velha, tá? Então ela vai aí ter aquela coisa de rixa, de competição. Ela não admite responsabilidade. Enquanto tudo é bom na vida da mãe narcisista, corresponde ao resultado direto de seu talento e charme inquestionável, nada que seja ruim acontece por responsabilidade dela. Então, tudo que é bom, tá? É responsabilidade dela. Agora, tudo que é ruim nunca vai ser responsabilidade dela. Ela sempre vai pegar a responsabilidade dela e ela vai transferir para outras pessoas e principalmente para essa filha, tá? Ela não admite culpabilidade. Ela não pede desculpas de forma alguma por acreditar ser a dona da verdade e acreditar que nada do que acontece de forma ruim é sua culpa. Então isso é um pouco até inconsciente para essa pessoa narcisista. Não cumpre com o que promete, monopoliza recursos financeiros, normaliza o sofrimento alheio. A vida do narcisista é um grande drama. Ninguém sofre tanto quanto essa pessoa narcisista ou esta mãe narcisista. É incongruente. A ética, a moral e os valores do narcisista são alardeados fervorosamente através de frases de impacto e comentários repletos de indignação àqueles que não os respeitam. Tem opiniões extremas, tá? É deslumbrada, é egoísta. Tudo que é da mãe narcisista é para uso exclusivo seu. É egocêntrica. Tudo que ocorre na vida da mãe narcisista, assim como na de quem depende ou convive diretamente com ela, gira ao redor de suas necessidades e perspectivas. Vergonha. Narcisistas não aceitam defeitos ou fraquezas, sejam em si mesmos ou nas outras pessoas. Sentem-se facilmente dominados pela vergonha. Lavagem cerebral. O que se recebe de uma mãe narcisista não é educação, mas é uma lavagem cerebral. Para aceitar a atitude e comportamento incongruente, irracional e intolerante do narcisista,
somente sob intensa e prolongada pressão. E isso, gente, vai desenvolver aí uma pessoa que é completamente doente emocionalmente. A mãe narcisista, ela pratica o bullying. Sabe o que eu tenho falado nos vídeos? Que nós pais somos responsáveis em falar palavras de afirmação para os nossos filhos, e entender os dons e os talentos que eles têm, em falar para eles, né? Investir nos dons e talentos, saber quais são as áreas que eles são fortes e falar e afirmar isso na vida deles. Essa mãe narcisista, ela vai fazer bullying contra os seus filhos. Então ela vai o tempo todo ali, né, falar palavras negativas, ela vai falar coisas assim, de defeito que a criança tem, ela vai o tempo todo com palavras negativas. Você não pode, você não é capaz, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de fazer uma faculdade, você não sai do lugar, olha para você, olha quem você é, olha, você nunca construiu nada na sua vida, você é um inútil, né? Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Quantos filhos e filhas eu já atendi que sofreram na mão dessas mães ou desses pais que têm esse transtorno de personalidade narcisista? Gente, isso é muito grave, porque nós estamos construindo os nossos filhos. Então é muito importante, sabe, que nós possamos entender que as nossas palavras vão direcionar os nossos filhos de uma forma saudável ou de uma forma doentia. Que nós podemos ser instrumentos na vida dos nossos filhos de gerar coisas que são saudáveis, de gerar uma vida saudável, de gerar emoções saudáveis, mas nós também temos uma responsabilidade ao mesmo tempo de, através dos nossos comportamentos não adequados durante a infância dos nossos filhos, a gerar também, né, esses transtornos de personalidade na vida dos nossos filhos, fazendo com que eles acreditem que eles realmente não são capazes, de que eles realmente não vão construir nada na vida. E eu sempre falo para os pais o seguinte, que o espelho dos filhos são os pais. As pessoas mais importantes para a criança são os pais. As pessoas que eles mais acreditam na vida deles são os pais. Tudo que sai da boca dos pais, para a criança, é verdade absoluta. Aquilo é uma verdade. Então, quando nós falamos para os nossos filhos que eles não podem, que eles não são, que eles não vão chegar a lugar nenhum, que eles são burros, ou tantas outras palavras absurdas que eu já ouvi, né, de pais que falam para filhos, isso tudo vai desconstruir a identidade que Deus os criou para ser. Essas palavras negativas vão desconstruir todo o potencial que os nossos filhos possam ter lá no futuro. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado. E essa mãe também, ela vai o tempo todo exibir um comportamento infantil, porque os narcisistas, eles não evoluem com a passagem do tempo, eles não evoluem com as experiências de vidas que eles têm. Por quê? Porque está sempre culpando os fatores externos, eles estão sempre culpando os outros. Então, eles nunca vão aprender com os processos que a vida nos traz para que nós possamos nos desenvolver de uma forma saudável e nos amadurecer. Então, como ele nunca traz para si, ele vai ter aí esses comportamentos infantis. Tem um senso de direito dilatado, narcisista, por julgar-se especial, faz uso de títulos como pai, mãe, chefe, marido, esposa, etc., para exercer influência direta sobre os outros, bem como pela imposição de opinião própria. Isso também eu quero trazer até pelos líderes religiosos também, né? Porque tem muitos líderes religiosos que têm esse transtorno de personalidade. E nós vamos falar sobre isso aí mais na frente, em um vídeo específico para o transtorno de personalidade para líderes religiosos. Eles não respeitam os limites pessoais, características marcantes da mãe narcisista. A mãe narcisista não registra o não, está sempre ignorando a vontade dos outros, tá? E fazendo a sua própria vontade. Ela sempre vai fugir da verdade, sempre. A verdade para o narcisista, ela é cruel. Então, ela não aceita. Negligência emocional. A mãe narcisista, ela ignora conscientemente os sentimentos dos outros por total falta de interesse. Isso para os filhos também, tá?
ela sofre depressão, que é uma característica também da mãe narcisista. Tem uma mente descaradamente para que consiga se manter como centro das atenções. Ela vive se comparando com os outros, ela negligencia a questão afetiva. A mãe narcisista, ela não é nem um pouco carinhosa, ela não é afetuosa, por ter zero empatia, raramente trata a filha de forma afetuosa, quando esta se sente triste ou descontente. A mãe narcisista, gente, ela não vai conseguir acolher os filhos. Muito pelo contrário, ela quer que os filhos estejam longe dela, ela vai repelir os filhos, mas ao mesmo tempo, ela quer manter um domínio emocional e mental sobre a vida dos seus filhos. Gente, tem muita coisa, ela é invejosa, ela é interesseira, ela sabota a felicidade alheia, tá? A mãe narcisista vive mimando o entusiasmo e a alegria dos outros, pois não tolera ser o centro das atenções, que o outro seja o centro das atenções. Ela guarda rancor, ela tem problema de intimidade, ela se odeia, mas na verdade ela manifesta isso de uma outra forma. Tem problemas de relacionamento em todos os âmbitos relacionais da sua vida, no trabalho, nas amizades. Ela não consegue manter relacionamentos duradouros. E tem problemas também de relacionamentos amorosos, tá? Leva tudo pessoalmente, não tem escrúpulo, abusa das pessoas ao seu redor. Ela exibe momentos de lucidez, ela se coloca como uma pessoa intelectual e tudo mais. Ela é vingativa e mesmo em relação aos filhos. Se acredita que a mãe narcisista, ela deseja curar as feridas do seu trauma e implementar mudanças positivas. Então, quando essa mãe, ela reconhece, né, que ela realmente tem uma patologia e ela precisa mudar, aí sim é possível, né, nós tratarmos aí de uma pessoa, de uma mãe ou de um pai que é narcisista. Agora, a maioria, infelizmente, nunca vai reconhecer que tem um transtorno de personalidade narcisista. E o que eu quero com esse vídeo, gente? Eu tive a oportunidade de passar mesmo assim pela minha vida, pelos atendimentos que eu faço, várias pessoas que foram afetadas de uma forma muito cruel através de uma mãe narcisista. Eu atendi pessoas assim na faixa etária de 40, 50 até 60 anos de idade, que até então não sabiam que tinham sofrido nas mãos de uma mãe narcisista. E o que eu vi foi uma vida destruída, né, por esse tipo de abuso emocional, vindo aí da pessoa que a criança e que o adolescente, ele quer mais receber afeto, ele quer mais ser acolhido. E ele não encontra, né, esse acolhimento, ele não encontra esse afeto aí na sua casa, no lugar onde mais ele deveria ser acolhido, ser amado e ser desenvolvido ali, né, esse lado afetivo da criança e do adolescente. Então, com esse vídeo eu quero te alertar, você sendo uma mãe ou você sendo uma filha, que você está identificando que você tem sofrido nas mãos de uma mãe narcisista. Ambas precisam sim de ajuda o mais rápido possível. Não espere o tempo passar para que você busque ajuda. Se você entende e estude sobre o assunto, no YouTube nós temos vários profissionais que são capacitados para falar sobre esse transtorno narcisista. Outra coisa que eu quero falar aqui é que muitas vezes a pessoa passa por essa experiência e ela já se acha preparada por ela ter sofrido nas mãos de um narcisista, ela se acha pronta para estar falando sobre esse assunto, estar trabalhando sobre esse assunto com outras pessoas. E eu te digo que se você está passando por uma situação, seja como mãe ou seja como filha, não escute profissionais, escute pessoas que são capacitadas e busque a ajuda de pessoas capacitadas. Não é porque a pessoa ela passou por um sofrimento em sua vida que significa que essa pessoa já está pronta para ajudar outras pessoas, não. Cada caso é um caso e nós temos que estudar cada caso isoladamente
para ser direcionado de forma isolada, de forma específica, porque cada caso vai ser trabalhado de uma forma. Então, se você é essa pessoa, se você conhece uma pessoa que tem sofrido nas mãos de um narcisista ou que é um narcisista, que você possa indicar essa pessoa para um profissional e que essa pessoa possa ser acolhida por pessoas que realmente vão poder ajudá-las. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você ou para uma pessoa. Se você conhece alguém, marque esse alguém, envie aí no aviãozinho para essa pessoa esse vídeo. Como eu disse, eu tentei resumir ao máximo, por isso que eu até li bastante, porque é um assunto muito amplo, por isso que eu estou falando para você e repito. Se você conhece uma pessoa, se você é vítima ou se você é a mãe, ou se você já foi vítima e hoje você se tornou essa narcisista, que você possa buscar ajuda nas mãos de pessoas que são capacitadas para trabalhar você, para que você possa ser curada, ser liberta desse tipo de personalidade. É possível sim. Se você está viva, qualquer mudança é possível. Que Deus te abençoe e no próximo vídeo nós estaremos despedindo aí dessa série Pais e Filhos.